Bom dia, professor. Eu vou só configurar o som aqui e a gente começa. Bom dia.
Melhorou? Sim, professor. Agora. Oi, pessoal. Vou ter que trabalhar pelo celular. O meu computador está dando... Não estou conseguindo configurar o som dele. Então, nossa cidade hoje, vamos ter que trabalhar aqui pelo celular mesmo, tudo bem? Tranquilo, professor. E olha que eu estou com um computador novo, que os outros já estavam dando problemas, eu troquei de computador e agora não estou conseguindo configurar esse som. Mas tudo bem. Vamos só rememorar um pouquinho que o ponto que nós estamos hoje na nossa disciplina de desenvolvimento agrário na Amazônia. Eu passei para vocês alguns vídeos iniciando com a temática da população que tradicionalmente habitava e também ainda habitam a nossa região, mas que já habitavam antes da chegada dos colonizadores, dos segundos colonizadores, né, com a chegada dos portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, dos europeus aqui na região. Então, desconsiderando totalmente essa população como uma população que poderia ter o direito de posse da terra, então para eles, na realidade, eles estavam descobrindo algo novo, e desconsideraram totalmente a posse da terra pelas pessoas que já habitavam aqui a nossa região. Então essa temática ela é abordada em alguns dos vídeos que eu passei para vocês. Um outro vídeo, o enfoque, já é na colonização, no processo de colonização da região, pelos não índios, vamos dizer assim, né, por outras pessoas que não as populações que tradicionalmente habitavam aqui a região, que se deu a partir antes se deu com os exploradores, né, das drogas do sertão, da castanha, do urucum, que chegaram até aqui. Professor, está falhando, não sei se é a minha internet ou é a sua.
Ah, vamos já ver, pode ser a minha. Que eu estou no celular, deixa eu só ver se meu Wi-Fi tá ligado aqui no celular. O seu áudio tá normal, eu acho. Tá normal, professor. Então, talvez seja a internet. Esses encontros assim, sempre alguém vai ter, o sinal vai estar caindo e vamos ter algumas falhas, né? Pode até ser a minha também. Mas, dando continuidade, então, falando sobre essas primeiras entradas na região, né, sempre em busca de algo. Então, desde a colonização, do processo de colonização, a questão central é buscar algo que possa ser explorado e transformado em mercadoria, que é a realidade que nós vivemos hoje. Nós estamos constantemente buscando transformar algo em mercadoria. E isso é inerente do nosso sistema. Só que a gente se depara com um grupo de pessoas, que são as populações tradicionais, que tem uma característica muito peculiar, que muitos grupos que já habitavam a região, aqui a nossa região, não conheciam essa questão do transformar coisas em mercadoria. E até hoje, a crítica que se faz às populações indígenas é que o índio é preguiçoso, o índio não gosta de trabalhar, o índio, então, se jogou à população tradicional uma caracterização de menosprezar aquele que não gosta de fazer o que o colonizador quer fazer, quer explorar, quer derrubar, quer vender, quer comercializar. E a população indígena, a população tradicional, ela quer viver. Ela produz somente o necessário para viver, para ir passando, para ir sobrevivendo. E nisso, os relatos é que há mais de 13 mil anos chegaram as primeiras pessoas aqui na região amazônica. Então, imagina 13 mil anos vivendo e se adaptando a uma vida que não causou o impacto que os últimos 100 anos têm causado na região, no Brasil como um todo. Principalmente nos últimos 100 anos, com a devastação de vários biomas, e agora, mais ultimamente, nos últimos 20 anos, aqui a pressão sobre a região amazônica, sobre essa questão do espaço, a ocupação do espaço agrário no Brasil e agora, particularmente, na nossa disciplina, estamos tratando do espaço agrário na região amazônica. Aí nós temos um documentário que trata como foi a primeira grande ocupação por meio dos soldados da borracha, que foram recrutados pelo Estado. Isso é importante a gente ter uma boa noção. Como eles chegaram até aqui? Eles chegaram a partir do recrutamento. Por que são soldados? Porque eles foram recrutados para fazer uma missão que estava vinculada à guerra. Então, a exploração da borracha e o recrutamento dessas pessoas, elas vinham com esse ímpeto de serem um recrutamento, de serem um pelotão que vai estar fornecendo matéria-prima, e uma matéria-prima que ninguém tinha até então. Não sei se todos já assistiram, um documentário feito pela TV Amazônica, né, pela TV Amazonas, que é dentro daquele programa Viagens pela Amazônia, que ela traz, eu gosto muito desse documentário, que ela traz essa visão da importância que
a Amazônia, e particularmente aqui a região onde foi explorado a seringa, teve para o enriquecimento, fortalecimento da Revolução Industrial nos países europeus. Como a borracha contribuiu para o desenvolvimento das indústrias na Europa. E como fomos nós, a exploração das colônias proporcionaram a vida que a gente olha hoje lá para a Europa como os melhores países para se viver. Mas a que custo? Tudo bem, já estão lá, mas existiu um custo para isso. E o custo foram vidas de negros, vidas de índios, vidas dos colonos, vida do pessoal que trabalhou na exploração do ouro, da borracha. Então existe um custo para isso. E que a gente não sabe se um dia esses países vão estar olhando para nós e identificando o custo que nós tivemos, o sofrimento que os países colonizados tiveram para que eles se tornassem o que eles são hoje. Isso aí existe uma dívida histórica que, se você for falar, você vai ser totalmente rechaçado. Se falar que eles têm dívida histórica com os países que foram colonizados. Mas, enfim, vieram os nordestinos de várias regiões do Nordeste aqui para a Amazônia, numa situação na época chamada de aviamento, né, que eles chegavam já com uma dívida. Chegavam com a dívida do transporte e contraíam a dívida da permanência, com a alimentação, com a estadia, e funcionou como um processo também análogo à escravidão, porque eles nunca conseguiam pagar essas dívidas. E só foram libertos quando finalizou, quando acabou, um fim praticamente do ciclo da borracha. E essas populações ocuparam a região e se tornaram hoje mais um grupo de populações que tradicionalmente estão habitando a nossa região, que estão presentes, são os ribeirinhos, que estão presentes aí nas calhas de quase todos os rios da Amazônia. Então, temos aí identificado dois grupos que existem, coexistem e habitam o nosso ambiente agrário na região amazônica. As populações tradicionais indígenas e as populações tradicionais ribeirinhas, extrativistas e algumas quilombolas também que se refugiaram, né, existiram quilombos aqui na região. Então, esses três grupos estão aí no espaço agrário. Só que o espaço agrário é um espaço onde você explora recursos. É o espaço onde se desenvolve a agricultura, se desenvolve a pecuária, onde se desenvolve o extrativismo animal e vegetal, onde se desenvolve a mineração. Então, nós temos aí interesses que não são somente agrícolas e pecuários, não são somente dentro do agronegócio, mas em vários outros campos que interferem no espaço agrário. Na nossa região, a região amazônica, isso aí toma uma dimensão muito, muito importante, porque além de a região ter... É uma questão que a gente pode até discutir, né? Mas essa questão da região ter uma representação para o mundo como como a região que ainda preserva grande parte da biodiversidade, não só para o Brasil, mas mundial, isso aí tem um peso muito grande. Porque a maior parte dos países conservam núcleos de biodiversidade. Nós temos aqui uma biodiversidade em uma grande extensão de área preservada.
temos outro recurso importante na nossa região, que é a água também, que é algo que o processo de crescimento da nossa população tem causado impactos negativos sobre as fontes de água doce, e nossa região tem um estoque gigantesco de água. E as terras, a transformação das florestas em pastagens, em cultivos, é algo que pressiona a nossa região, além de ter uma riqueza mineral ainda muito inexplorada. Então, a nossa região, ela tem o espaço agrário da nossa região tem tudo para ter essa dimensão que realmente tem hoje. Tantos países, porque tantos países estão de olho na Amazônia. Por que não estão olhando para a África? Por que não estão olhando para a Ásia? Por que não estão olhando para outras regiões do planeta? Estão preocupados com a preservação da Amazônia? Por conta que realmente é uma região estratégica, até para a preservação da vida humana no planeta, porque os outros animais, se a nossa população se fosse extinta, por exemplo, o planeta continua sua trajetória. E já se sabe que o impacto que nós estamos causando com o nosso processo de desenvolvimento é um impacto que já começa a ameaçar a nossa própria sobrevivência. Então, existe um apelo muito grande internacional por manter essa nossa região ainda uma região com menos impactos. O próximo vídeo, que é a aula de hoje, é um vídeo que traz a questão da Zona Franca de Manaus, dentro desse processo de desenvolvimento da nossa região. Qual o papel desse projeto de industrializar a região amazônica e mais precisamente, qual foi a importância da Zona Franca de Manaus para a floresta como um todo? E qual foi o impacto da Zona Franca no espaço agrário da nossa região? Existiu impacto? Hoje saiu um artigo, semana passada, na Folha de São Paulo, um artigo de opinião, em que o autor do artigo dizia que a Zona Franca de Manaus não teve êxito do ponto de vista econômico. Só que, quando se analisa a Zona Franca de Manaus, você não pode analisar somente do ponto de vista de lucro das empresas. Nós temos que ver o impacto que ela teve em preservar a região amazônica. Então, o estado do Amazonas é um estado que tem mais de 90% da sua área ainda em condições bastante preservadas. E eu atribuo uma boa parte disso à criação da Zona Franca de Manaus. Porque se a população não tivesse deslocado aqui para Manaus para utilizar sua força de trabalho nas indústrias, o que nós iríamos fazer se não tivesse a Zona Franca? Nós iríamos avançar para a floresta, para tirar madeira, para tirar os produtos não madeireiros, para pescar, para vender, como já se fazia desde da época do descobrimento, para explorar o que tem para ser explorado. E a Zona Franca possibilitou fornecer uma opção de trabalho diferente da extração e da transformação da floresta em outros usos econômicos. Então, na nossa aula de hoje, o foco vai ser nessa atividade que eu já postei para vocês. Eu acho que eu postei para a próxima aula, uma atividade para tentar, a partir de agora,
conceituar o que é, então, esse desenvolvimento agrário, o que é um ambiente agrário desenvolvido, que elementos constituem um ambiente agrário desenvolvido. Vamos pensar aqui na cidade, o que seria uma cidade desenvolvida? Então, quando a gente, vamos pensar aqui na cidade olhando para um país que nós consideramos ser um país desenvolvido. Um país desenvolvido é um país que eu tenho segurança, ou seja, que uma criança, uma mulher, pode sair na rua a qualquer hora, que não vai ser importunada, roubada, agredida. Vamos colocar as mulheres, porque são as que mais sofrem agressão, não discriminando entre mulheres e homens, mas vamos colocar como as que hoje, por exemplo, tem locais que você... E aqui mesmo, sair na rua, você não pode sair com a roupa que quer, não pode sair do jeito que quer, que vai ser importunado de alguma forma. Então, um país desenvolvido onde eu posso ser, onde eu posso ter a segurança que eu vou viver com tranquilidade, sem agressão. Um país desenvolvido onde eu tenho saúde, onde eu tenho educação, que outros elementos caracteriza um ambiente, vamos pensar no ambiente urbano desenvolvido. Podem citar. O que é um ambiente urbano desenvolvido? O desenvolvimento não é só crescimento econômico. Desenvolvimento não é só o aumento da renda e da riqueza. Então, o desenvolvimento ele tem que pegar muitos pontos para ser tratado, não somente a minha renda aumentando, porque se fosse somente a renda aumentando, nós teríamos uma classe no Brasil que poderia, até né? Porque a que custo ela se mantém em segurança? Com cercas, com segurança privada, Então, talvez o desenvolvimento onde eu tenha liberdade, mais liberdade. Liberdade de não precisar colocar um muro na minha casa, por exemplo. Porque eu tenho condições que eu mantenho a maior parte das pessoas num estado de bem-estar social que não precise roubar, que não precise... e que tenha uma educação suficiente que não precise agredir, que não precise assediar, que não precise... Então, nesse sentido, para a gente pensar o que é o desenvolvimento. Mas vamos, então, pensar no setor agrário. O que seria o desenvolvimento agrário? O que seria o desenvolvimento agrário? Pensar o desenvolvimento agrário não é pensar somente em um dos interesses que estão no setor agrário. Por exemplo, pensar somente o agronegócio e deixar outros atores que convivem no ambiente agrário à margem. Pensar o ambiente agrário é pensar que existem diferentes atividades concorrentes, às vezes, ou não, que existem nesse ambiente. E uma das questões, que é a questão que eu trago para a turma de vocês, é essa questão que está hoje aí presente, que está hoje sendo julgada, que possivelmente esse mês ainda vai voltar para ser finalizado o julgamento no Supremo, que é o reconhecimento do direito à terra pelas populações tradicionais. Então, está sendo julgado um projeto de lei que o projeto ele diz o seguinte: entre os principais temas que é abordado, tem um tema que é o mais sensível, que ele diz que só será reconhecido como direito à posse da terra
aqueles locais em que as populações estavam vivendo no momento que foi promulgada a Constituição, a última Constituição do Brasil. Isso estabelece um marco temporal. O Estado só vai reconhecer as terras que estavam sendo ocupadas pelos indígenas, quilombolas, no momento que a Constituição foi promulgada. Para trás, nada vai ser reconhecido. Então, ele joga até as terras que já tinham sido reconhecidas, correm risco de ser revogado. Todas as terras indígenas que hoje ajudam a preservar muito da Amazônia correm risco de ser revogado por conta desse projeto de lei que está hoje sendo julgado no Supremo. Mas o que está assim, na essência desse julgamento é a gente pensar que mesmo hoje, mais de 500 anos depois da ocupação das terras brasileiras, nós, enquanto Estado, estou falando nós aqui enquanto população, nós não reconhecemos ainda o direito que essas populações que já habitavam a região têm sobre a terra. Até hoje está sendo julgado exatamente isso. É aquela questão do colonizador mesmo. Nós somos os colonizadores e estamos julgando se essas pessoas que já viviam aqui têm direito tradicional, têm direito ao uso da terra. Então é algo assim muito simbólico ainda, né? Nesse momento, em 2021, a gente ainda discute se esses povos têm ou não direito à terra. Isso é algo muito, para mim, muito inquietante, né? Então, eu já postei o trabalho final para vocês, também na sala virtual. Os grupos já estão formados, né? Então, a ideia desse trabalho é fazer uma apresentação a partir de uma análise dos diferentes atores envolvidos nesse processo aí, nessa questão do desenvolvimento agrário e rural, pegando como foco a região amazônica, onde tem vários interesses dos mineradores, dos madeireiros, dos garimpeiros, do agronegócio, como esses interesses aí também, é claro que tem seus direitos, tem tem considerações a serem feitas. Então, a ideia do trabalho é que vocês se apropriem um pouco dessa discussão e construam uma pequena apresentação com essa temática do direito à terra, e se quiserem se aprofundar em algum desses interesses, por exemplo, agronegócio, que é o que está mais próximo da gente, que vocês vão fazer essa disciplina futuramente, aí, talvez ainda comigo, se quiserem se aprofundar, pegando o lado do agronegócio e o lado das populações tradicionais e emitir um parecer sobre o que vocês entendem que poderia solucionar essa questão que vem se arrastando ao longo de quase 500 anos de contraposição dos interesses econômicos e os interesses das populações tradicionais. Então, é mais ou menos isso que eu coloco nesse nosso trabalho final da disciplina. Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Agora vamos a algumas dúvidas que apareceram aí no nosso grupo. Acho que mandou até no privado. Com relação aos trabalhos, eu não coloquei data para entrega, porque
senão fica voltando para minha caixa de e-mail um monte de resposta dizendo que trabalho fora de prazo. Então, eu deixei tudo aberto. O único que eu coloquei data foi o nosso trabalho final, que eu acho que eu vou até antecipar um pouco mais para dar tempo dos grupos apresentarem seus trabalhos. Eu coloquei no dia 23, se eu não me engano, talvez eu antecipe um pouquinho mais. 23 de novembro, deixe para dar tempo, né, de todos apresentarem. O restante eu não coloquei data. Então todos devem postar o seu trabalho, tá bom? Porque é esse trabalho que eu vou validar as frequências. Eu ainda não validei as frequências, eu só coloquei frequência, ainda não verifiquei quem fez e quem não fez os trabalhos. Eu pretendo verificar isso o quanto antes. É que eu estou com 7 disciplinas agora, então eu estou fazendo aos poucos. Para cada disciplina essa questão da frequência, tá bom? E a nota será uma nota, então, desses trabalhos e uma nota do nosso trabalho final. Eu pretendia fazer mais uma avaliação, mas por conta de um excesso de demandas que eu tenho, nós vamos ficar com uma nota dos trabalhos e uma nota desse trabalho final, para essa nossa disciplina. Eu acho que é isso, eu tiro a dúvida de quem perguntou sobre notas também, né? Tudo bem? Alguma pergunta, algum questionamento? A hora é essa. Tudo certo, professor. Nenhuma pergunta. Então, pessoal, eu vou deixar vocês agora com o trabalho de hoje, com tempo aí para que dá, quem quiser fazer, então façam no seu tempo, mas eu já deixo um tempinho aí para vocês darem uma olhada no trabalho, e na próxima aula eu vou organizar melhor aqui meu computador. Não deu para mostrar a apresentação para vocês hoje, mas eu acho que eu consegui pelo menos passar a ideia geral do que nós vamos discutir e trazer para vocês os elementos da nossa aula de hoje, tá bom? Então fiquem aí com o trabalho e até a próxima aula. Ok, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia.